Nós estamos aí a terceira semana trilhando esse tema, a luz da tua presença. Esse é o tema do nosso ano como igreja e nós cremos que este é um ano onde nós vamos nos aprofundar no conhecimento da presença de Deus. E estar na presença de Deus, estar debaixo da luz dele, da direção. A luz fala sobre o poder, a autoridade de Deus, sobre a graça, fala sobre o caráter de Deus. Nós vamos falar sobre isso. E o texto base desse tema é Salmo 89, versículo 15. Feliz o povo que ouve o alegre chamado para adorar, pois andará na luz de tua presença, Senhor. Primeira mensagem que eu ministrei, estamos a ministrar subtemas relacionados ao tema principal do ano. E a primeira mensagem foi: a luz sempre vence as trevas. Se você não ouviu essa mensagem, vá lá no Spotify, no canal do YouTube, você pode acompanhar essa mensagem. Na semana passada, eu ministrei sobre a habitação da glória de Deus. E falei desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento que a glória de Deus procura habitar, sempre procurou habitar sobre a terra, sobre o homem. A glória de Deus hoje habita em nós por meio do Espírito Santo. A gente trilha todo esse caminho do desejo que Deus tem de viver em comunhão com o homem e manifestar a sua glória sobre a terra e sobre os homens. E hoje eu quero encerrar a série de mensagens sobre a luz da tua presença. E na semana que vem nós vamos receber o pastor Fernando, que também vai pregar aqui nas duas reuniões. O pastor Fernando é pastor da MCI Torres Vedras e também pastor em uma das igrejas em Bruxelas. É um pastor muito especial e um querido amigo que a gente tem conhecido e caminhado. E eu creio que vai ser uma grande bênção, vai falar sobre oração. Mas hoje eu quero encerrar a terceira mensagem da série de mensagens. E o tema da mensagem, diga assim comigo: os filhos da luz. Fala assim: os filhos da luz. Eu não vou falar para você fazer isso muitas vezes, porque eu também não gosto muito de fazer isso, mas olha para quem está do seu lado e fala assim para ele: você é um filho da luz. E nós vamos perceber à luz da palavra, meditando na palavra, quais são as características, o que um filho da luz, qual é o chamado de um filho da luz. Efésios capítulo 5, versículo 8, Efésios 5, 8, a palavra diz, o apóstolo Paulo diz àquela igreja: porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor, e andai como filhos da luz. O apóstolo Paulo está a trazer uma palavra àquela igreja que é ensinar de forma prática qual a diferença entre os filhos da luz, entre a vida pregressa e a nova vida em Cristo Jesus. A mensagem, a tônica dessa mensagem, nós não vamos fazer aqui um aprofundamento desse capítulo, mas a ideia do apóstolo Paulo é falar sobre a vida de quem foi salvo em Cristo Jesus, a vida daquele que foi mudado pela luz. O apóstolo Paulo começa a falar sobre o estilo de vida de quem tem Cristo Jesus, de quem tem a luz. Quando você vai estudar esse capítulo, você vai perceber isso. O apóstolo Paulo começa a falar sobre a antiga vida sem Cristo, por isso ele fala: erais trevas. Outrora, em outro momento, nós vivemos em trevas, nós vivemos debaixo da condenação do pecado, nós vivemos talvez na impureza, na idolatria, na imoralidade, no engano, na mentira, no egoísmo. Mas o apóstolo Paulo fala sobre uma nova vida, sobre uma vida dos filhos da luz, e por isso ele usa a palavra: antes vocês estavam nas trevas, mas agora vocês são filhos da luz. O apóstolo Paulo também fala aos Colossenses 1,13 que Cristo nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino de Jesus, para o reino da luz, né? E essa é a nova identidade daqueles que creem em Jesus. A identidade daqueles que confessam Jesus é espalhar luz, é reverberar as ações dos filhos da luz. E é interessante que no capítulo 5... no versículo seguinte, de Efésios capítulo 5, 8, ele fala sobre a diferença, ele fala sobre esse tempo antigo e desse tempo novo, e no versículo seguinte ele fala qual é a postura do Filho da Luz, de onde procede as ações do Filho da Luz, porque o apóstolo Paulo fala: porque o fruto do Espírito está em toda a bondade, justiça e verdade. Essa é a nova vida dos filhos da luz. Manifestar o fruto do Espírito. É nesse mesmo capítulo que o apóstolo Paulo fala para não nos embriagarmos com vinho, mas nos enchermos com o Espírito Santo.
É Ele quem nos enche, é Ele quem nos conduz a manifestar o fruto do Espírito, manifestar as ações, as marcas do Filho da Luz, porque essa é a mesma marca do nosso Deus, porque Deus é luz. E em Tiago capítulo 1, versículo 17, fala que Deus, Ele é o Pai das luzes. Se somos filhos da luz, manifestamos as obras como filhos de um Deus que é luz. Tiago 1,17, toda dádiva, todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes. Daquele que dá origem à luz, daquele que é a própria luz, daquele que... E esse Deus, Ele é quem nos fornece, Ele quem nos dá o benefício, Ele quem nos dá o dom, Ele quem nos dá a capacidade para que nós manifestemos a luz de Deus, a luz do próprio Deus. E graças a Deus, nós somos capacitados por esse poder de Deus. A força não vem de nós, a luz não é própria, a luz não é nossa. Nós somos filhos da luz, nós somos filhos do Pai das luzes. E podemos, dessa maneira, manifestar o caráter de Deus. E dessa forma a gente revela a grandeza de Deus, a glória de Deus, como verdadeiros filhos da luz. Eu gosto muito de um exemplo, né? Quando nós que temos filhos aqui, nós temos filhos pequenos, filhos vão crescendo, na fase da infância, quando eles começam a aprender as coisas que nós ensinamos, as boas educações, quando a gente quando nós vemos nossos filhos tratando bem as pessoas, quando a gente vê os nossos filhos reproduzindo aquilo que a gente ensina, aquilo gera no nosso coração, dá muita alegria, satisfação, orgulho, quando a gente vê os nossos filhos tendo ações espontâneas de coisas que nós ensinamos, aquilo não dá uma alegria, não dá um prazer, não dá um orgulho, né? Porque, via de regra, os filhos educados reproduzem uma boa educação dos seus próprios filhos. E isso, com certeza, impacta as pessoas ao redor. Quando nós ouvimos nossos filhos voluntariamente dizendo assim, bom dia, que parece tão simples, comum, mas às vezes falta um bom dia. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a dar bom dia aqui no corpo de Cristo, entre os amigos, né? Às vezes na rua é mais complicado, você né? A gente não sabe quem é o estranho, mas é tão bom quando a gente vê os nossos filhos dando um bom dia. Nossos filhos dizendo de forma voluntária, já na pré-adolescência, na adolescência, falar, eu posso ajudar? Isso é quase um milagre, o céu abre assim, rasga o céu. Deixa que eu carregue isso, deixa que eu levo isso para você, não precisa fazer esforço, deixa que eu levo. Hoje a louça é minha, por minha conta. É manta, é sobrenatural. Mas quando a gente vê os nossos filhos tomando essas atitudes, isso alegra o nosso coração, enche o nosso coração de orgulho, satisfação. Porque a expectativa é que os filhos reproduzam as ações dos pais, que os filhos, as boas ações dos pais, aquilo que nós ensinamos. E que nós, como os filhos da luz, possamos manifestar as obras de Deus, porque eu tenho certeza que isso alegra o coração de Deus, alegra a ver o Senhor, os seus filhos, vendo os filhos manifestando os frutos da luz, né? E que as nossas ações, as nossas palavras estejam alinhadas à vontade de Deus. Porque quando nós manifestamos, estamos alinhados ao caráter de Deus, às ações de Deus, com certeza as nossas palavras, nossas atitudes vão dissipar as trevas ao nosso redor. Nós somos filhos da luz, carregamos a presença de Deus, somos portadores da luz, de uma luz que vence as trevas. E esse Pai tem para nós um caminho iluminado, claro. Basta nós acedermos à luz do conhecimento de Deus. Ele tem essa porção para nós. Na sua primeira carta, o apóstolo João, e quando eu confundi João com Paulo, vocês podem me corrigir, tá? Para ver se vocês estão atentos, tá bem? Mas na primeira carta do apóstolo João, ele fala sobre Deus, que Deus é luz. Ele traz essa figura de Deus como luz. E ele diz no versículo 5 do capítulo 1, essa é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele trevas nenhuma.
Ele não só brilha, ele não só tem uma energia, ele não só tem uma autoridade que acontece ou que se manifesta ocasionalmente. Não, Deus é a própria luz. Todos os dias Deus é luz. Desde o levantar do sol até o ocaso, até o final do dia, a luz do Senhor continua brilhando lá no trono. Neste momento, a luz de Deus está iluminando o céu. Ele é a própria luz. E quando nós vemos o significado da palavra luz aqui no original, no grego, e no escrito de João, significa brilho, iluminar, revelar, trazer conhecimento. Deus é luz. Esse termo, Deus é luz, numa perspectiva bíblica, significa a revelação ou a manifestação do que Deus faz. A primeira coisa, a luz de Deus, ela significa a revelação do que Deus faz. Esse é um primeiro conceito de Deus é luz. A luz de Deus fala do poder criativo de Deus. A luz de Deus estava lá no Éden, lá na criação, naquela terra que estava sem forma e vazia, e a palavra fala, haja luz. A própria luz de Deus estava presente. A luz de Deus significa sobre o poder criativo, a sarça ardente que está ali perto de Moisés, aquele fogo, aquela luz que está sobre aquela sarça, mas não queima a sarça, é uma luz gloriosa, a luz da coluna de fogo que está conduzindo ali o povo de Israel no Egito, a luz de Deus que se manifesta como um poder criativo, um poder e uma glória, mas a luz também, na perspectiva bíblica, esse conceito também significa a manifestação e a revelação de quem Deus é. Trazendo características do caráter de Deus, e o caráter de Deus é justo. A luz fala sobre a santidade de Deus, a justiça de Deus, não há sombra de variação. A Bíblia fala em Tiago que nele não há sombra de variação, nele não há meias verdades, ele é sim ou ele é não, Deus não flerta, não negocia com valores, com princípios, não há meias verdades, não há mentiras piedosas na presença de Deus. Ele é extremamente justo e correto e íntegro, o juiz perfeito. E isso fala sobre a luz de Deus, sobre a pureza de Deus, e muitos outros atributos morais de Deus. Mas eu trouxe o apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo é o apóstolo que mais fala sobre Deus como luz. É o apóstolo que mais usa a figura da luz para falar a respeito de Deus, a respeito de quem Deus é, do que Ele faz. E tanto no seu evangelho, em João, que foi escrito ali próximo no final do século, ele escreve, tem uma perspectiva, ele vai trabalhar muito a luz, como nas 3 cartas que o apóstolo João escreve, e também no livro da revelação, que a própria luz significa revelação, o livro da revelação, Apocalipse, nós vemos o apóstolo João falando sobre a luz. Aliás, capítulo 21 e 22 de Apocalipse, nós vamos encontrar o apóstolo João vendo a figura dos céus, e falando, no céu não vai ter os corpos celestes, não vai ter sol, não vai ter, porque é Deus quem vai alumiar o céu, ele vai ser a lâmpada da cidade de Jerusalém, ele é a própria luz. Eu creio que esse entendimento do apóstolo João, a maneira como ele retrata essa revelação de Deus, porque a luz de Deus significa revelação, é muito por conta da relação que o apóstolo tinha com o próprio Jesus. O apóstolo João foi o apóstolo mais próximo de Jesus. Eu creio que esse entendimento, essa revelação profunda do próprio Deus, do próprio Cristo, vem dessa comunhão profunda que o apóstolo tem com Jesus. A Bíblia fala em João 13, 23, que o apóstolo João era um apóstolo amado, que ali na última ceia ele está reclinado no peito de Cristo, numa intimidade diferente do que os outros discípulos tinham. Por isso eu creio que nós vamos ver esses escritos de João como uma revelação profunda do caráter de Deus, da glória de Deus, porque ele tinha comunhão profunda. Era um homem que tinha intimidade. João era quem estava mais próximo de Jesus, entre os 3 discípulos de Jesus mais próximos. A gente vai ver isso em Mateus capítulo 4.
Nós vamos ver ali no Monte da Transfiguração, Pedro, Tiago e João, naquele momento glorioso em que Moisés, Elias, a lei e os profetas descem naquela montanha, o próprio Deus aparece, João estava ali naquele lugar, uma revelação de Deus profunda que outros discípulos não tiveram, mas João teve. Nós vemos também na última ceia, como eu disse, em João capítulo 13, o apóstolo João reclinando no peito de Jesus, uma intimidade, comunhão profunda. No Getsemane, Jesus chama os 3 discípulos para orar com ele de forma particular, naquele momento de agonia, ele chama João, Pedro e Tiago. Mateus 26, aos pés da cruz, muitos fugiram, os discípulos fugiram, mas a Bíblia fala que João estava ao pé da cruz. Um homem que ama o Senhor, um homem que tem entendimento, comunhão, uma paixão pela presença. O apóstolo João é o primeiro a chegar no túmulo de Jesus e ver os lençóis e crer. Um homem convicto, que tem revelações profundas. E João escreve em seus escritos sobre essa figura da luz como a revelação de Deus, a santidade de Deus, a salvação, a vida do cristão. O apóstolo João vai usando essa figura da luz para traçar esses temas em todos os seus escritos. No Evangelho, nas 3 cartas, no próprio livro de Apocalipse. E hoje nós vamos trilhar nesses escritos. E o seu ensino, o ensino sobre a luz de João, nos chama, diga assim comigo, a encontrar a luz. Fala assim, encontrar a luz. Abra a tua Bíblia em João capítulo 1, do versículo 1 ao 9. João 1, do 1 ao 9. Eu quero ler rapidamente esses textos. No princípio, o Verbo era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Tem gente abrindo, então vou esperar. Estou escutando o barulho da Bíblia, isso é maravilhoso. João 1, do 1 ao 9. Pronto? Estão preparados aí? Todo mundo conseguiu abrir? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Diga assim comigo, vamos repetir junto. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. O versículo 5 continua, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João Batista. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Ele não era luz, mas para que testificasse da luz. Ali, diga assim comigo, ali estava a luz verdadeira. Vamos novamente, ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Jesus veio para iluminar, mostrar, revelar o conhecimento de Deus. Jesus é a luz de todo conhecimento e pureza moral. É Ele quem revela o Pai. João estava escrevendo num contexto de oposição, de muitos falsos ensinos, inclusive o ensino do proto-gnosticismo, palavra complicada para falar rápido, trava a língua, gnosticismo. Estava a iniciar o gnosticismo, uma filosofia, um ensino enganoso em que questionava Jesus como a encarnação de Jesus, porque o gnosticismo considerava a matéria má, então Jesus não podia estar encarnado, existia uma relativização do pecado, a negação da encarnação de Cristo, trazendo a confusão naquele contexto em que o apóstolo João está escrevendo sobre a convicção de que Cristo, que Jesus é o Filho de Deus, de que realmente Ele tem autoridade, Ele é 100% homem, 100% Deus, a confusão no meio do povo. João também estava escrevendo num contexto onde as pessoas estavam procurando a razão, o sentido da vida. E naquele momento os filósofos gregos falavam a estufar o peito, as suas teorias, com relação ao sentido da vida, dizendo que o sentido da vida, a razão da vida está na inteligência, no intelecto. E João está a dizer que a razão é Jesus, que é muito interessante. Ele fala, o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus.
E ele usa sabiamente, entendendo o contexto histórico da época, para quem ele está a escrever, para os judeus, para os gentios, que essa palavra ia ecoar sobre a mente daqueles homens, porque eles estavam procurando o sentido, o logos da vida. Qual é o logos da vida? E para aqueles filósofos gregos, o sentido da vida era a razão, o intelecto, era a capacidade mental dos homens. Mas o apóstolo João escreve com autoridade, ele fala que o verbo se fez carne. O logos, a razão, se torna carne. O Filho de Deus, a glória de Deus, toma forma do corpo de um bebê. Esse bebê cresce, a imagem de Deus, a glória de Deus está a caminhar sobre a terra. Ele habitou entre nós e vimos sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O logos começa a caminhar sobre a terra. O apóstolo Paulo é preciso e cirúrgico em usar essa palavra, porque ele sabia quem ele estava a falar. Ele está a dizer, o Logos, escute povo, escute judeus, escute gentios. O Logos é Jesus. E nesse Jesus, e nós vivemos ainda hoje numa geração que procura razão, tem pessoas tirando a sua vida, tem pessoas se suicidando porque não sabe qual é o sentido da vida, mas o sentido já veio até a terra, o sentido existe desde a fundação do mundo, ele é eterno, ele é coexistente, ele é autoridade sobre a terra, é Jesus Cristo, e nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Ali estava a luz verdadeira, versículo 9, que alumia todo homem que vem ao mundo. Jesus é a luz da vida. Jesus, a razão do mundo, o logos do mundo, é a luz da vida. E sabe o que significa a palavra vida no versículo 4? A palavra é zoe. Não é uma vida comum, não é uma vida que tem prazo de validade, não é uma vida que começa aqui e logo termina, não. Zoe significa vida abundante, uma vida que não termina aqui, que continua eternamente, ela vai prosseguir, uma vida eterna em Cristo Jesus. Essa vida que Jesus ofereceu, entregou, quando Ele se sacrificou na cruz do Calvário. Jesus é a verdadeira luz que ilumina o homem. Porque o apóstolo tem que colocar essa palavra, ou se é luz, por que ele usa a palavra verdadeira? Porque ele coloca e reforça essa ideia, porque nós sabemos que a gente vive num mundo cheio de holofotes. Se existe uma luz verdadeira, existem outras luzes que são falsas. São fajutas. São enganosas. A gente vive num mundo com holofotes que chamam a nossa atenção. Parecem luzes belas, atraentes, mas são cópias secundárias. Até Satanás, a Bíblia fala que ele se veste de anjo de luz. Tem coisas chamando a nossa atenção, tem brilhos, tem holofotes, tem outdoor, tem coisas que tentam roubar a nossa afeição, a nossa admiração da verdadeira luz. Mas eu quero te dizer nessa manhã, meus irmãos, que só existe uma luz que é fidedigna, que é verdadeira, que é justa, que é poderosa, e essa luz se chama Jesus Cristo. Ele é a luz verdadeira, é o que o apóstolo está a falar para aquele povo, para aquele contexto de sincretismo religioso, de falsos ensinos. Ei, olhe todos esses ensinos dos filósofos, do gnosticismo, de outros falsos deuses. Vocês estão vendo todas essas luzes que parecem belas, parecem atraentes. Escute bem, a luz verdadeira, a única luz verdadeira é Jesus Cristo. E quando nós encontramos essa luz, tudo muda. Tudo muda. A luz de Cristo preenche, convence e satisfaz. Foi o que aconteceu com Simeão, que aguardava o Messias. Lucas 2, 25 a 32. Lucas 2, 25 a 32. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem esse justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito Santo, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava,
foram consagrar Jesus no templo. José e Maria, versículo 28, Simeão o tomou Jesus nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. A revelação de Jesus iluminou o coração deste homem. Um encontro com Jesus traz sentido, nos dá a capacidade de compreender pela fé os grandes mistérios de Deus. Talvez, inicialmente, nós somos atraídos à casa de Deus, à presença de Deus, ao lugar de comunhão com a comunidade de fé, por situações difíceis e contrárias que acontecem, uma tragédia, uma doença, uma desilusão, uma falência dos bens, perdas de dinheiro, talvez algo te traz para essa casa, mas nós precisamos a cada dia subir um novo nível. A gente precisa conhecer um Deus, não só um Deus que faz as coisas, mas um Deus que é soberano. Nós precisamos a cada dia conhecer mais a Cristo, ter o entendimento, a revelação de quem Ele é. Nós precisamos crescer e amadurecer a nossa fé, buscar essa revelação de um encontro mais profundo com a presença de Jesus, que faz com que o nosso entendimento e as nossas ações se tornem mais maduras. Quando Simeão encontrou a luz do mundo encarnada, sua alma fica satisfeita e completa, ao ponto de dizer: agora eu já posso ir embora, eu já posso partir, eu não preciso de mais nada, Ele é tudo em mim. Eu me lembrei das palavras do apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 1, versículo 21, mas viver é Cristo e morrer é lucro. Somente um homem com uma revelação profunda, somente um homem que encontrou a luz, a razão da existência, consegue fazer e viver essa declaração. Quando encontramos a luz, encontramos a revelação, o entendimento, assim como Paulo na estrada de Damasco, que estava cego à sua religiosidade, mas teve um encontro com a luz do mundo. Os enganos caem, as tolices caem, a religiosidade é destruída e ele tem a revelação profunda. É este homem que diz: viver é Cristo e morrer é lucro. O encontro com a luz transforma a nossa vida e acaba com a nossa escuridão de hoje e de amanhã, porque viveremos uma vida na eternidade com uma luz que não termina, porque Ele é a própria luz. Ele é a luz verdadeira. Deixa eu dizer para você, jovem, adolescente, não existe outra luz, não existe outro prazer, não existe outro lugar que se compare à luz da presença de Jesus. A luz de Jesus preenche todas as lacunas. Um encontro com Jesus muda tudo. O apóstolo João também nos ensina e nos chama a não só encontrar a luz, mas, diga assim comigo, andar na luz. Olha para a pessoa que está do seu lado, eu vou falar 3 vezes hoje, tá bem? É a minha segunda, eu tenho 3, eu queimo 3, tá? É só para acordar o irmão que está na direita e na esquerda, que tem os irmãos que quando estão na reunião, eu não gosto, tem uns irmãos que é tão gostosinho, eu vejo eles dormindo assim, eu fico com uma misericórdia, que está tão ali, acho que a cadeira ele encaixa. Daí se tem um irmão que tem do lado, está com o ombro maior, ele que gostoso aqui, olha. Eu fico com misericórdia, porque tem irmão que trabalha a noite inteira e vem direto para a reunião. Está aqui, não deixa, não tem desculpa, entendeu? Eu vou lá e depois eu durmo, pastor. Eu quero estar com a casa de Deus, eu quero estar com o corpo de Cristo. Depois eu descanso. Agora eu descanso meu espírito e minha alma. Mas diz para ele assim, ó, ande na luz. Cutuca ele, acorda ele. O apóstolo João continua a falar sobre essa figura da luz. 1 João capítulo 1, do versículo 5 ao 10. 1 João capítulo 1, do 5 ao 10. Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas.
Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. É o mesmo, o apóstolo João, quase. O apóstolo João continua nesse mesmo contexto de sincretismo religioso. Ele está trazendo a figura da luz, porque havia nesse contexto que João está a falar, uma negação do pecado, que poderia se viver em pecado, que o pecado não afeta o espírito da pessoa, a carne que é má. Esse conceito ainda está impregnado, mas a gente vai ver Jesus usando a mente, a boca do apóstolo João para dizer que nós devemos, que a igreja ali daquele lugar, e João ele é um presbítero da igreja de Éfeso, é o que a história conta, a exortar aquele povo a confessar o pecado, a andar na luz. Confessar pecado é andar na luz. Ele está ali a falar sobre essa vida de andar com Deus e andar com Deus e andar na luz. Andar com Deus não é só discurso, é ações, são atitudes que são tomadas. E João está a ensinar aqui nesses versículos. Eu quero falar de forma rápida que andar em comunhão com o Pai implica em obediência. Andar em comunhão com o Pai implica em obediência, porque andar na luz é obedecer à verdade. Quando nós lemos o versículo 6, o apóstolo João disse: dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas nós podemos ler esse texto de outra forma. O versículo 6, se dissermos que temos comunhão com Deus e andarmos na luz, nós praticamos a verdade. Se nós andarmos com Deus, nós andamos na luz e nós praticamos a verdade, nós obedecemos, nós fazemos a vontade de Deus. Porque andar em comunhão com o Pai implica em obediência, andar em comunhão com o Pai implica em confissão. Porque andar na luz é andar em arrependimento, sem concessões, sem pecados ocultos, sem áreas escuras, sem zonas intocáveis na sua vida, na minha vida. A luz deve brilhar em todas as áreas, em todas as dimensões da nossa vida. Não há áreas que são intocáveis. Eu não falo nesse assunto. Não, isso aqui não tem. Pecados de estimação, situações que você vai, ao invés de andar na luz, andar na presença de Deus, você anda cultivando ações que te afastam do lugar de obediência, de comunhão com Deus. Andar com Deus é confessar, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Meu irmão, se livra da injustiça, se livra do pecado, caminha na luz. Andar em comunhão com o Pai implica em tempo. Porque o versículo 7 fala: mas se andarmos na luz, é uma jornada, é uma caminhada constante, é um permanecer. Sabe, eu quero dizer, talvez você não vai entender o que eu vou dizer, talvez você não concorde, mas eu quero te dizer em nome de Jesus nessa manhã, eu creio que o Senhor pode transformar você num ato, pode curar o teu físico, pode fazer você levantar da cadeira, o cego pode enxergar, o surdo pode ouvir, mas caráter, mudança de caráter é processual, é caminhada com Deus, é exposição à palavra de Deus, e é difícil, meu irmão, é todo dia se levantando, é todo dia comendo da palavra. As coisas não vêm por osmose, não tem como fazer lá o vídeo do chinesinho que abre a página do livro. É joelho no chão, é jejum. Certa feita o irmão disse: nós precisamos fazer, pastor, tem que pregar sobre batalha espiritual, tem que falar aqui, porque o demônio está se levantando, olha, Satanás está bravo com a igreja, nós precisamos nos levantar. Eu falei: meu irmão, nós acabamos de vir 21 dias de jejum e oração, você quer batalha espiritual maior que essa? Jejuar e orar, leia a palavra.
Jesus subia ao monte, orava uma noite, descia do monte, expulsava um demônio em 5 segundos. Era assim que ele batalhava. Era assim que ele lutava. Ah, pastor, está difícil. Ah, eu me sinto tentado. Ah, eu não consigo. Meu irmão, quanto tempo você está lendo a palavra? Quanto tempo você está gastando com a presença de Deus? Andar com Deus é todo dia. É toda hora. Nós temos que sair do jardim de infância da igreja, de viver de culto em culto, de domingo em domingo, desesperado, afogado na vida da religiosidade, dos pecados que te afogam. Deixa a luz brilhar, deixa ela dissipar as trevas. Coma mais da luz, viva mais luz, e haverá luz em ti. Andar em comunhão com o Pai implica meditar na palavra, porque a palavra de Deus é luz no caminho, é luz no caminho, é lâmpada para os seus pés. Andar em comunhão com o Pai implica em ouvir o Espírito Santo, porque o Espírito Santo nos guia a toda a verdade. João 16:13. O Espírito Santo nos guia a toda a verdade. Quando você lê a palavra, quando você ora, o Espírito Santo tem o que dizer ao seu coração. Ele vem no depósito do teu coração e buscar os tesouros que você tem acumulado no teu coração, na jornada. O Espírito Santo vem e te aconselha à luz da palavra que tem no seu coração, e não no depósito que está vazio. Ele nos guia a toda a verdade. Andar em comunhão com o Pai implica em purificação do pecado. Por isso que nós andamos em confissão. Mas o ensino de João também fala que andar em comunhão, sobre andar em comunhão com os irmãos, andar em comunhão com Deus, é andar em comunhão com os irmãos, e andar em comunhão com os meus irmãos é viver em unidade de propósito, é ter uma mesma visão. Acaso dois podem andar se não têm a mesma visão, não têm unidade, se há uma divisão? E Jesus é o elo dessa união. Andar em comunhão com meus irmãos é viver a alegria de servir uns aos outros. Porque foi este o exemplo de Jesus, a própria luz. A luz de Deus, a glória de Deus encarnada veio à terra, andou, caminhou, tabernaculou com o homem, Ele é Deus conosco, e esse Jesus se esvaziou da sua glória, da sua majestade, e Ele serviu. Ele veio para servir as pessoas e não para ser servido. Ai, pastor, ninguém me abraça, ninguém me liga. Ninguém me chama para almoçar depois do culto. O pastor nem lembrou de mim. Vim aqui no culto, esqueceu o meu nome, eu esqueço mesmo, me perdoa já em nome de Jesus. Graças a Deus eu não consigo decorar o nome mais de todo mundo, graças a Deus. Porque tem um pequeno grupo, tem uma reunião nas casas, tem pessoas que sabem o teu nome, que te abraçam, que te acolhem, que em um telefonema há mobilização de irmãos orando, que em um telefonema há uma mobilização de pessoas para ir na tua casa, te ajudar, para te amparar. Num contexto onde muitas pessoas estão longe da sua família, em uma mensagem no WhatsApp tem alguém para te abraçar, para te dar uma força, para ser suporte. Andar em comunhão com os meus irmãos é viver em transparência, viver a transparência. Porque a lealdade e a verdade na comunhão é luz. Vivemos em transparência. Falamos as coisas nos olhos das pessoas. Não somos hipócritas. Não somos mexeriqueiros, fofoqueiros. Mas acabamos com todos esses cânceres, esses cancros dentro da igreja que é a falácia, é a maledicência. Isso acaba quando eu falo a verdade em amor, em graça. Ô James, eu fiquei chateado com você, eu queria abrir meu coração para você. Eu olho nos olhos do James e eu acerto, eu aparo as arestas e eu ganho o irmão. Eu não perco ele. Andar em comunhão com os meus irmãos é viver o perdão. Porque o perdão restabelece a luz dos relacionamentos. A amargura corrói. A amargura faz com que nós vivamos num ambiente de escuridão, de insatisfação, de tristeza, de revolta. Mas o perdão traz cura,
perdão nos liberta, o perdão faz com que nós caminhemos em liberdade. Andar em comunhão com meus irmãos é viver em amor. O amor de Cristo é o elo perfeito. O mesmo apóstolo João fala um pouco mais à frente, no capítulo 2 dessa mesma carta, no versículo 9 a 11, ele diz: aquele que diz que está na luz e aborrece seus irmãos, até agora está em trevas. Aquele que ama o seu irmão está na luz. E nele não há escândalo. Mas aquele que aborrece o seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deve ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. A quebra da comunhão torna a nossa jornada escura. Então hoje é o dia de trazer luz e clareza na tua jornada. Reestabeleça a comunhão com Deus e com os irmãos. Faz isso hoje, meu irmão. Para de andar na escuridão. Para de andar no lugar de escândalo, de confusão. Restabeleça a luz na tua jornada. E restabelecer a luz é liberar perdão, é pedir perdão, é falar dos olhos, é acertar, é andar com Deus. Se você está longe, se você se apartou dos caminhos do Senhor, restabeleça a tua comunhão com Deus. Ele está à tua procura, Ele está à tua espera. Ele é Deus, Ele é Pai de amor. Ele recebe os filhos, os braços de Deus sempre estarão abertos para aqueles que vêm para buscar a sua presença. Ele é Deus que ama aquele que tem o coração quebrantado e contrito. Porque andar com Deus é viver em comunhão plena com Ele, dia a dia. Andar com Deus é amar uns aos outros. Andar com Deus é andar com os irmãos. E última vez, tá? Fala para a pessoa que está do seu lado, fala assim: eu quero andar com você. Hã? Esse lugar de comunhão com o Pai, com os irmãos, nós desfrutamos de um caminho de luz, de amor, de liberdade. Se você ainda não participa de um pequeno grupo aqui, de uma comunhão mais próxima, quer dizer que você está perdendo uma coisa muito gostosa, muito, muito especial. Que é uma comunhão de sentar à mesa, à roda, partilhar o coração. Quantos aqui estão participando? Participam de um pequeno grupo aqui? Levanta sua mão aqui. Olha que maravilha. Está sendo bom, gente? É bom? Então faz propaganda aí para quem não levantou a mão, tá bem? E convida esses irmãos para estarem conosco. Por último, o apóstolo João, ele continua a nos ensinar. Eu estou a encerrar, esse é o último ponto para que nós oremos. Ele usa essa figura da luz para nos chamar, para nos convocar. Diga assim comigo: a ser luz. A ser a luz. Ele faz esse chamado usando a figura de Jesus, e nós vamos entender isso. O texto não é direto nesse sentido em João, mas nós vamos ampliar esse conceito usando outro texto. Mas em João 8, abra em João 8:12. João 8:12. Todo mundo está aí? Todo mundo é João, né, gente? Primeiro é João. Amém? Está difícil, não. João 8:12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus, ele faz 7 declarações de quem ele era. Ele faz 7 declarações do eu sou, no Evangelho de João. Em João capítulo 6, versículo 35, Jesus fala: eu sou o pão da vida. Vamos ler junto? Vou contar até 3, não precisa falar os versículos. As 7 declarações, e é óbvio que João 8 não foi a segunda declaração, mas eu coloquei por último, porque eu quero dar ênfase a essa declaração. Mas nós vamos ler só o eu sou, tá bem? 1, 2, 3. Eu sou.
Jesus faz essa declaração forte: eu sou a luz do mundo. Além de todas essas virtudes, o caráter de Jesus, ele diz: eu sou a luz do mundo. Jesus declara que ele é a luz que brilha sobre toda a terra. E essa luz, ela brilha desde a eternidade. Ela é uma luz que existe desde a eternidade. A luz que estava na criação, no façamos o homem. A luz que estava com o Pai na criação de todas as coisas. Porque o Pai é luz, o Filho é luz. E essa é a esperança do mundo. De um mundo caído, de um mundo escuro. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Jesus faz essa declaração, por isso que a Bíblia é tão rica, a Bíblia é tão maravilhosa. Há um contexto para que Jesus faça essa declaração em João 8, porque Jesus está em João capítulo 7, capítulo 8, Jesus está na festa do tabernáculo, dos tabernáculos, uma das 3 principais festas, 7 dias de festa, e durante essa festa tinham 2 cerimônias tão importantes. A festa, uma se chamava a cerimônia da água, e é ali que Jesus diz que rios de água viva fluirão do interior daqueles que creem. Jesus faz essa declaração porque tem um contexto, tem uma ideia, porque na festa, na cerimônia da água, as pessoas buscavam água ali na fonte Siló, e eles derramavam água no altar, falando da provisão da água no Egito, quando a rocha foi partida, e o povo estava sedento, e a rocha foi fendida para que o povo pudesse beber a água de forma milagrosa, mas a rocha foi fendida na cruz do Calvário, para que Jesus pudesse dar a água da vida para nós. Uma figura de Cristo. Mas existia uma outra figura, e por isso que Jesus faz a declaração de que ele é a luz do mundo, porque existia na festa do tabernáculo a cerimônia da luz, ou a cerimônia da iluminação do templo, onde os judeus, os israelitas, pegavam candelabros grandes e colocavam dentro do templo, e aquela luz ela era tão grande, tornava aquele templo claro, simbolizando o período em que os israelitas estavam ali no deserto, no êxodo, e aquela coluna de fogo, aquela glória de Deus aparecia para conduzir o povo na liberdade, levando eles pelo caminho, mostrando onde eles deveriam estar, para onde eles deveriam ir. Esses candelabros representavam também para os israelitas a glória de Deus que se manifestou durante os israelitas com sinais e maravilhas. Mas Jesus levanta a sua voz, fala: olha, aquelas figuras do Antigo Testamento, aquela coluna de fogo, a glória que apareceu lá atrás, ela está aqui, a encarnação, a glória de Deus, a majestade, a coluna de fogo, a luz que traz direção ao povo, o caminho, a verdade está aqui, a luz do mundo está aqui. Eu sou a luz do mundo. Você pode aplaudir Jesus por isso? Sem luz, sem a luz de Jesus, o mundo está mergulhado em trevas. Sem Jesus, prevalece a ignorância espiritual nessa terra. Sem Jesus, as pessoas estão cegas e não sabem para onde vão. Mas graças a Deus, porque os filhos da luz têm a luz da vida. Têm a luz verdadeira. E sabe o que isso significa, meu irmão? Que eu e você, que aqueles que creem, são luzeiros sobre a terra. Porque Jesus faz uma declaração tão impactante em Mateus capítulo 5, versículo 14 a 16. Eu queria chamar os músicos para subir, por gentileza. Mateus capítulo 5, versículo 14 a 16. Jesus faz uma convocação. Ele fala para os seus discípulos, ele fala para o seu povo, para aqueles que creem: vós sois a luz do mundo. Ele está a pregar no Sermão da Montanha, muitas pessoas a ouvirem a sua mensagem, ele está a trazer os seus ensinos, e ele olha para aquela multidão dos que creem, para os seus discípulos que estão ao lado dele, e diz assim: vós sois luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Essa é a identidade do cristão, ser luz. E essa luz brilha no mundo, brilha em toda parte. Esse é o chamado cristão: proclamar
proclamar a transformação, aquilo que Jesus fez, a luz que brilhou na sua vida, essa luz, essa transformação tem que ser proclamada, porque antes eu andava nas trevas, antes eu andava na mentira, antes eu andava no engano, mas um dia eu criei em Cristo Jesus, a luz entrou na minha vida e hoje eu sou um luzeiro de Deus. E essa verdade confrontava os religiosos da época, e por que não os religiosos de hoje? Porque Jesus estava a falar também para os fariseus que estavam no meio da multidão, que queriam que a glória na realidade, o brilho viesse, o holofote viesse sobre eles, sobre as suas atitudes, sobre a sua piedade. Eles queriam ser exaltados, mas Jesus está a falar que essa luz, que a luz que sai das pessoas, os discípulos, a luz que saia para glorificar, não o homem, mas para glorificar Deus, para glorificar o nome de Deus. Foi na cruz do Calvário que Cristo venceu as trevas, a vitória é de Cristo. Por isso, o versículo 16, Jesus diz assim: brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Todas as vezes que você proclama a verdade, todas as vezes que você testemunha a respeito de Jesus, você está a mostrar a glória de Deus, que a glória de Deus habita na terra, que a glória de Deus caminha sobre a terra através da tua vida. Você entende isso? A glória de Deus habita em você, por meio do Espírito Santo. Que a nossa vida, nossa boca, nossas ações glorifiquem a Deus, porque Deus é luz. Jesus é a luz do mundo, mas vós sois também luz do mundo. A luz que glorifica a Deus, não é uma luz comum, como qualquer outra. Nós temos a luz verdadeira. Por isso, meu irmão, quando você está no trabalho, quando você está na universidade, quando você está na escola, quando você está na empresa, quando você está a andar na rua, você é um luzeiro de Deus. Por meio de palavras e ações, você manifesta a luz de Deus. Eu sempre contei esse testemunho, vou falar rápido e ler um trecho muito curto do livro que eu trouxe aqui. Eu andava no mercado, trabalhava no mercado aqui em Portugal, fazendo encomendas e sempre orando, sempre adorando Jesus. Trabalhei 9 meses dentro do Pingo Doce, aquele hipermercado ali, montando encomendas, fazendo entregas, clamando, tentando entender porque eu estava naquele lugar. Eu caminhava, andava, Jesus, me dá um propósito para esse lugar. Eu lembro, e esse exemplo veio por causa da mensagem, um dia uma das funcionárias me parou e falou: olha, deixa eu te falar uma coisa, posso te falar uma coisa? Eu falei: pode. O que você tem? E eu nunca tinha conversado com essa senhora, nunca tinha sequer falado, só cumprimentando, só dando um sorriso, como eu cumprimentava todo mundo ali. Falei: não sei o que você falou. Ela falou assim: porque todas as vezes que eu olho para você, eu vejo uma luz, eu vejo um brilho. Aí ela levantou a bola para eu cortar, né? Que é um evangelismo mais tranquilo, né? E aquele dia eu pude falar sobre quem era essa luz, porque a glória não é minha, a minha vida glorifica Ele. Essa luz não é a respeito de mim, eu sou o mais miserável de todos os homens sem Cristo. A minha vida é miserável sem a glória de Deus, sem a presença de Deus, sem a misericórdia do Senhor que se renova a cada manhã. Eu sou consumido pelo pecado. Se eu não coloco os meus joelhos no chão e clamo, eu sou o mais miserável de todos os homens. É a glória de Jesus. Pude pregar a palavra de Deus para aquela menina, partilhar durante 30 minutos sobre Jesus. Mas eu quero ler e encerrar essa palavra trazendo um testemunho que sempre me impacta quando eu penso em luz. Esse é um livro muito bom, recomendo que leiam, maravilhoso, Comprometido, do Mark Batterson. Mas ele conta o testemunho de um missionário, é muito curto, não vai tomar tempo. Ele fala assim: há um século, um grupo de almas corajosas ficou conhecido como missionários só de ida. Eles compravam os bilhetes de viagem apenas de ida para o campo missionário, mas não os bilhetes de volta. E em vez das malas, eles arrumavam seus poucos pertences terrenos em caixões,
Quando o navio deixava o porto, eles acenavam, despedindo-se de todas as pessoas que amavam e de tudo que conheciam. Eles sabiam que nunca mais voltariam para casa. O missionário Milne, A.W. Milne, foi um desses missionários. Ele zarpou para as Ilhas Novas Hébridas, no Pacífico do Sul, sabendo muito bem que os moradores ali eram canibais, caçadores de cabeça, tinham martirizado todos os missionários que haviam chegado antes dele. Milne não temia por sua vida, pois ele já morrera para si mesmo, seu caixão já estava preparado. Durante 35 anos ele viveu com aquela tribo e os amou. Quando morreu, os membros da tribo enterraram no meio da vila, gravaram na lápide o seguinte epitáfio: quando ele chegou, não havia luz. Quando ele partiu, não havia trevas. A luz chegou naquele lugar. Muitas pessoas se renderam a Jesus, porque vós sois a luz do mundo. Deus é luz, Jesus é luz, mas vós sois luz do mundo. Eu queria que você ficasse em pé, para que nós lembrássemos rapidamente os 3 pontos que foram ministrados nessa mensagem. O chamado do apóstolo João. O primeiro é: encontre a luz. E quantos aqui já encontraram a luz? A razão, o sentido, a luz verdadeira. Nós falamos também que o apóstolo João nos chamou a não só encontrar a luz, mas a andar na luz, a viver uma vida de comunhão, andar com Deus em comunhão. Não é um evento, não é um momento, é uma vida, uma jornada. E o apóstolo João também fala e nos convoca a sermos luz. Deus é luz, Jesus é luz, e nós todos somos luz em